Olá, meus irmãos, minhas irmãs, saúdo a todos com benevolências da parte do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. A paz seja convosco, meus irmãos. Que o nosso Senhor Yeshua, Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que nos fortalece em espírito, que nos aproxima do Pai, que Ele possa nos enriquecer grandemente em nosso espírito, que esse estudo de hoje possa trazer muito amor em espírito, em mansidão e força. E que assim seja, meus irmãos, para todos sempre. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto chamado o poder da ciência. Calma, calma. Você aí que ama a ciência, fique tranquilo que eu não vou demonizar a ciência. Nem sou maluco de fazer isso, tá? Porque tudo provém do alto, tudo provém de Deus, tá bom? Então, o intuito desse estudo de hoje não é dizer que a ciência é do maligno, dizer que quem serve a ciência serve ao diabo. Não, esquece isso, tá? Esquece isso. Eu venho já alguns vídeos falando para vocês, né? Nós estamos no mundo do quê? Conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Que nós temos que ter discernimento de viver neste mundo como sal da terra e luz, correto? Por quê? Nós caímos aqui, desde a queda de Adão, certo? Houve corrupção, houve prostituição, houve pecado e, consequentemente, morte. Nós fomos salvos e limpos do pecado, ou seja, nós somos restaurados por Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, correto? Então, nós hoje temos a oportunidade de viver, mesmo que por um curto período de tempo, ou seja, hoje em dia dificilmente quem passa dos 100 anos e dificilmente quem chega aos 100 anos, correto? Então, nós temos que aproveitar esse pingo de tempo de vida comparado à eternidade, não é nada, é insignificante, correto? Então, nós vivemos nessa terra, aqui tem coisas boas e coisas ruins, entendeu? Então, o meu intuito hoje não é criticar, demonizar, falar que a ciência é do diabo, que a tecnologia é do capeta, que vocês vão para o inferno, que nós vamos tudo morrer. Não é isso, tá, meus irmãos? Eu quero trazer um equilíbrio de informações para que vocês possam, assim como eu, estou passando os últimos meses, basicamente nos últimos 6 meses, refletindo, meditando na palavra, analisando tudo à minha volta e percebendo que mesmo que tudo desmorone, mesmo que tudo pegue fogo, o que eu preciso é de Deus, o que eu preciso é de Cristo Jesus na minha vida. Eu tenho computador, eu tenho celular, eu mexo com tecnologia porque eu faço trabalhos em casa, né? Dá para sobreviver, né? Não, graças a Deus. Então eu dependo da tecnologia, eu dependo dos bancos. Eu tenho que, hoje em dia é tudo praticamente pelo celular, então a tecnologia ela facilita a nossa vida. Você tem comida no mercado, você tem gasolina no carro, você tem um carro que te leva para cima e para baixo. Eu não tenho carro, mas estou dizendo quem tem carro, né? Eu chamo Uber, enfim. São tantas coisas que a tecnologia nos oferece como conforto. Correto? Então, beleza. Entenderam até essa parte? Agora eu vou falar o lado ruim. O lado ruim qual que é? A tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos traz conforto, segurança, tranquilidade, ela pode nos afastar de Deus. E isso eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer do estudo. Então, ter esse equilíbrio é ter discernimento do bem e do mal. Saber que essas situações, essa tecnologia, tudo que existe é passageiro, meus irmãos. Está nas mãos de pessoas que não são tementes a Deus, são pessoas que servem a Satanás, né, que servem aos anjos caídos, e são eles que fornecem todo esse tipo de conhecimento, tecnologia. E isso nós vamos ver que até o próprio Messias falou que já na época os fariseus eles tinham conhecimento, certo? E conhecimento é gnose, ciência, tá? Conhecimento basicamente é ciência. Ciência é conhecimento de tudo, de todas as coisas. Então os fariseus eles tinham esse conhecimento, porém eles não utilizavam da forma correta. Quem é que vai restaurar tudo? Quem é que vai governar as nações com cetro de ferro? O nosso próprio Salvador, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, nós somos, vou usar uma palavra aqui, nós somos basicamente escravos deste mundo. Tanto nós,
quanto até estes que têm a tecnologia nas mãos deles, eles também são escravos, tá bom? Porque eles acabam ficando dependentes de tudo isso, eles acabam ficando dependentes desse poder e, consequentemente, a alma deles está perdida, né? Então eu quero, através desse estudo, irmãos, mostrar como a tecnologia, a ciência, o conhecimento dominam o mundo. Hoje, tudo que vocês imaginar está debaixo das asas da ciência. Eu vou usar a palavra ciência porque é como nós conhecemos hoje. Mas essa palavra se chama conhecimento, tá? Que já vem desde lá da criação do mundo. Porque o próprio Eterno usou da sua sabedoria, de todo o seu conhecimento, para criar as coisas. Entenderam? Então, conhecimento, sabedoria, tudo vem do Altíssimo. Porém, quando o Eterno, né, ele coloca no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde ele começa a passar a provação dos homens, para ver se os homens amavam mais a ele do que as coisas do mundo. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu tenho um vídeo, até vou deixar o link depois, que eu falo sobre a Guerra das Descendências, fiz junto com o irmão Edu, nós fizemos esse vídeo, estamos devendo a segunda parte, mas tá um pouco complicado, irmãos, de tempo, né, e pesquisa, e as coisas têm que ser muito bem feitas. Mas, enfim, então a ideia não é falar mal da ciência, porque se eu falar mal da ciência, eu vou estar falando mal de Deus, né, meus irmãos? Eu não posso fazer isso, porque tudo vem dele. A questão é que esse conhecimento do mundo está nas mãos de poucas pessoas, e essas poucas pessoas é que distribuem através de financiamento, através do monopólio de toda a tecnologia, de toda a ciência que existe no mundo. Hoje, se você for um cientista, você não consegue exercer função se você não dobrar o teu joelho para o sistema. Então, basicamente, é impossível você querer fazer algo dentro deste mundo que não seja para proveito do ego humano, algo de ausência de Deus, tá? Tudo é para engrandecimento próprio e adoração aos caídos, aos demônios, enfim, tá bom? Antes de tudo, queria pedir para vocês curtirem, né? Para vocês compartilharem, para vocês comentarem, participarem desse vídeo. Pessoas que não acreditam em Deus, quisermos levar esse vídeo para eles, tá bom? Porque é um vídeo mais de estudo relacionado à ciência. Não é um estudo profundo, já vou alertando vocês, até porque eu levaria, sei lá, um dia inteiro para explicar isso aqui. Mas com as referências e informações que eu vou trazer, automaticamente vai ser muito fácil de vocês ligarem os pontos e cada um fazer a sua própria pesquisa e tirar quaisquer dúvidas que possam existir. Eu acabei de almoçar e estava falando com a minha esposa, algo engraçado que surgiu. Quando eu ia tocar, né, eu ia fazer um after, ou tocar na festa de um aniversário, às vezes para 50 pessoas, às vezes para 15, às vezes para 5, não importa, às vezes para 200, às vezes para 500 pessoas. Eu nunca fui muito de ligar para isso, né, porque eu realmente, irmãos, eu amava a música eletrônica. Eu já disse para vocês que o meu Deus, né, entre aspas, com D minúsculo, na época era a música era a minha adoração. E quando eu ia me preparar para tocar, fazer alguma coisa, eu ficava separando música, estudando, pesquisando, dedicando, ouvindo qual nota que ela estava, o ritmo, frequência, tudo. Irmãos, tudo que tu imaginar eu ficava fazendo para, na hora que eu fosse tocar, o set saísse perfeito. E hoje é o contrário, irmãos. Hoje eu tô a semana toda preparando material, estudando, refletindo, meditando na palavra para que ela saia perfeito, né? Para que seja tudo perfeito, tudo bonito, tudo com zelo, tudo com muito carinho, porque eu estou falando das coisas do Altíssimo, então tem que ter um respeito muito grande. Sempre oro antes de vir falar com vocês, e eu agradeço a Deus por ter me tirado desse mundo, irmãos, e me colocado essa minha vocação, esse talento que Ele me deu, graças a Ele que eu tenho esse talento, e eu aprendo todos os dias, irmãos, e a minha dedicação pro Eterno eu faço com muito amor, tá? Então só queria fazer essa pequena comparação, que agora inverteu o negócio. Agora a minha dedicação, o meu amor não é mais para com a música eletrônica, e sim para a palavra de Deus. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer um estudo breve para saber sobre o conhecimento, né? O conhecimento que começou lá no Jardim do Éden, conhecimento do bem e do mal.
Como eu falei, não vou entrar neste assunto, vou deixar o link. E todo mundo sabe o que quer dizer. Quem já entendeu essa questão do Éden sabe que não foi exatamente só comer uma maçã. O negócio foi bem mais complicado, né? Tanto que o joio, né, estava no meio do trigo, né, irmãos? Alguém semeou, o joio entrou nesse mundo aqui, certo? Mas nosso Messias, com seu sangue, purificou esse pecado de morte que foi trazido com a queda de Adão. E como Adão perde, né, o acesso à árvore da vida, porque ele acessou a árvore do conhecimento junto com Eva, automaticamente ele não tem mais vida eterna, né? Porque quem proporcionava a vida eterna era a árvore da vida, que é explicado lá em Apocalipse, que as suas folhas servem para curar as nações. E os frutos dão a cada 12, um fruto por mês e 12 frutos por ano. Se eu não me engano, o versículo fala sobre isso. Então, Adão não tendo mais acesso à árvore da vida, o que acontece? Ele cai, né, e traz consigo a morte, né, a morte para toda a humanidade. Inclusive para os caídos que já estavam condenados, e a sentença para eles vai só piorando, né? É aquela velha história, tipo quando a pessoa está na areia movediça e pensa que vai sair sozinha, se afunda ainda mais. Então, o que aconteceu com os anjos caídos? Depois veio a segunda queda com uma outra leva de anjos, enfim. E o assunto é sobre o conhecimento, né? Esse conhecimento que foi acessado desde lá do Éden, que envolve tudo, irmãos. E conhecimento é tudo, tá? Então, é desde conhecer sexualmente, conhecer tecnologia, conhecer ciência, conhecer magia, conhecer estudos, conhecer sobre a vida, conhecer sobre plantio, conhecer sobre as filosofias da vida que existem hoje, etc, 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 etc. Tá bom? Adão não era para ter vivido 1000 anos, né? Ele morreu antes, porque quando Deus disse para ele que o dia que ele acessasse a árvore da vida, que ele comesse da árvore da vida, ele não viveria, né? Ele morreria naquele dia. Então, quando Adão come, ele não morre naquele dia, porque o dia de Deus são 1000 anos, como está lá em 2 Pedro 3,8, né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Adão, quando acessa esse conhecimento, ele traz consigo a morte, e ele vive, salvo engano, 930 anos, se eu não me engano, algo nesse sentido. E para a gente adentrar melhor neste assunto de conhecimento, quem é que foi o primeiro construtor de cidades? Caim, né? Caim foi o primeiro construtor de cidades. E como é que ele construiu isso? Da cabeça dele? Obviamente que não. Ele tinha conhecimento e uma ajudinha, né? Caim tinha uma ajudinha porque o papai dele, Satanás, o ajudou, né? Os anjos, as entidades com quem ele tinha o seu diálogo, digamos assim. Mesmo amaldiçoado, Caim tinha um conhecimento profundo de todo tipo de ciência, tá bom, meus irmãos? Que é conhecimento. Na segunda queda, que é lá em Gênesis 6:4, é dito que por causa, né, da relação entre os anjos e as mulheres, nasceram gigantes. E todo mundo sabe que a terra ficou corrompida, reprovou os injustos, né, com todo tipo de pecado. Lá no livro de Enoque é melhor detalhado isso. Eu sei que algumas pessoas ainda dizem, não, mas isso aí não é inspirado. Meu irmão, Paulo diz que toda obra é inspirada por Deus, correto? Basta a gente, como ele mesmo disse, né, ler tudo e reter o que é bom. Ou seja, se você vai ler um livro apócrifo, né, considerado, e você vê que ele está muito fora da casinha, tipo, as coisas não estão batendo com a Bíblia, já nem lê o resto, ignora que aquilo ali é fábula judaica. Agora, se esse livro ele está de acordo com a palavra, o livro de Enoque, irmãos, é formidável. Quem diz que ele não está de acordo com a palavra, eu não sei, tem algum problema, é incrível. Tá? Tanto que ele é citado na Bíblia, assim, já inventaram. A explicação dos teólogos, e nós vamos chegar nesse ponto sobre a teologia, não é uma explicação sem pé e sem cabeça, tá? Essa que é a verdade. Eu já vi várias explicações do porquê que o livro de Enoque não está na Bíblia, e nenhuma delas faz sentido nenhum, tá? É como se estivesse falando nenhuma coisa com lugar algum, tá bom? E também tem o livro de Jazer. Eu sei que tem pessoas que também criticam, mas no livro de Jazer fala que os filhos de Caim, da descendência de Caim, que faziam misturas de animais, né? O que é mistura de animais? É um linguajar para algo relacionado à genética, né? Então, quem fazia
esses cruzamentos genéticos, era a linhagem de Caim. E eles faziam isso para afrontar a Deus, né? Faziam o que era conhecido na época como quimeras. Tudo isso com a ajuda dos anjos caídos, tá? Então, no livro de Enoque, fala os detalhes interessantes sobre os 200 sentinelas que abandonaram sua morada celestial. Quem quiser, leia lá, isso é muito interessante. Eles eram os filhos de Deus que deixaram suas moradas, os mesmos filhos de Deus citados em Gênesis 6:4, vocês entenderam? E eles é que queriam serem deuses na terra. Imagina, irmãos, é tipo você chegar numa tribo de pessoas que não têm um conhecimento humano e começar a ensinar, tipo, levar tecnologia de celular, levar televisão, levar um monte de... Você vai ser um deus lá, irmão. Os caras vão te adorar, eles vão fazer uma estátua de você. E você começa a ensinar remédios, farmacologia, começa a ensinar embelezamento para as mulheres, começa a ensinar eles a fazer roupa, costurar, a girar riqueza. Os caras vão dizer, ele é Deus. Foi basicamente o que aconteceu com os anjos caídos. Só que quando você interfere na ordem divina, você... como é que eu vou explicar para os irmãos? Mundo, a palavra mundo vem de cosmos, que significa organização. Então, quando o mundo está desorganizado, o mundo está em caos. Porque o Eterno, irmãos, ele estabeleceu ordens, certo? Ele estabeleceu cada planta com a sua semente, cada animal com a sua espécie, e o ser humano, né, a sua imagem e semelhança. Quando o ser humano cai, com o pecado do Éden, através do conhecimento, o ser humano ele perde a sua características, ou seja, ele não é mais parecido com Deus, porque ele deixou que o pecado entrasse no seu coração e automaticamente Deus não tem pecado. Então, se nós caímos pelo pecado, nós não somos mais... nós somos imagem, mas a gente não tem mais a semelhança de Deus. É como se nós estivéssemos desfocados, borrados, irreconhecíveis, né? É como se nós perdêssemos a nossa identidade. Então Deus ele não nos reconhece mais como filhos deles legítimos. Obviamente o seu amor é muito acima de qualquer coisa, um amor que nem nós conseguimos compreender, jamais, irmãos. Nós temos fagulhas, nós temos pequenos fragmentos de entendimento do que é o amor de Deus. Nós não sabemos realmente o que é o amor de Deus, nem conseguimos compreender por que Yeshua, Cristo Jesus, deu a vida por nós, porque é algo que é inconcebível, é impensável com mente humana. E nós conseguimos ter esse pequeno fragmento quando nós somos pais e mães, né? Quando nós temos nossos filhos, com um sentimento eu vou usar o filho, porque todo mundo que eu converso que já é pai e já é mãe fala a mesma coisa. E eu e minha mulher, nós estamos nesse mesmo sentimento, nessa mesma vibração, digamos assim, emocional, divina, para com a nossa filha, a nossa criança. Agora imagina o amor de Deus, irmão. Se a nossa filha já traz algo que a gente não consegue explicar, imagina o amor de Deus. Então, de uns tempos para cá, todo o conhecimento que eu venho tendo, eu peço sabedoria, porque se eu tiver conhecimento e não tiver sabedoria, eu não sei passar para vocês. E posso passar da forma errada também. E o amor que eu venho tendo e sentindo são através do Espírito Santo de Deus. Porque eu, Eliseu do Nascimento, sou um ser humano, né? E como ser humano, eu estou sujeito a pecar, a cair e fazer coisas da carne. Mas graças à misericórdia de Deus é que eu consigo fazer e sentir as coisas do Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, irmãos, lá no livro de Enoque fala que nem o líder dos anjos, que era Shemiasa ou Samiasa, ele recebeu tamanha punição quanto um anjo chamado Azazel, pois este trouxe trevas para o mundo, pelos ensinamentos dele de guerra, embelezamento de sobrancelhas, mistura de raízes, que é magia, né, que é a farmaqueia, dentre tantas outras coisas, mas principalmente violência, guerra, embelezamento. Esse embelezamento dos homens, irmãos, pode entender, já viram, né, os egípcios, né, os faraós, como eles se pintavam, vocês entenderam, né? Então ele trouxe promiscuidade para a humanidade, fora o acasalamento entre os anjos e as mulheres. A Bíblia fala inúmeras vezes sobre ciência, irmãos, e que nada mais é do que conhecimento. E saber de tudo isso, irmãos, nos ajuda a compreender o mundo onde nós vivemos, porque o conhecimento é isso, é uma ampla
é um amplo entendimento de todas as coisas. Obviamente, tudo o homem é incapaz de saber. Quem teve ali uma noção do que é ter um amplo conhecimento e sabedoria foi o rei Salomão, correto? Mas mesmo assim, ele ainda era limitado, porque nós percebemos lá em Eclesiastes que ele diz que tudo é vaidade. Por que tudo é vaidade, irmãos? Porque eu posso ter a maior sabedoria do mundo, mas se eu não tiver Deus instruindo, se eu não tiver Deus no meu coração, se eu não tiver Deus na minha vida, se eu não tiver Ele como a minha bússola, nada, prestem bem atenção, nada disso serve para nada, nada disso faz sentido, nada disso importa. Porque é o eterno, é Deus quem tem o domínio sobre todo o conhecimento. Nós não temos capacidade de suportar todo esse tipo de conhecimento, porque nós vamos à loucura, ok? Então o conhecimento, a ciência, é basicamente tudo, certo? E vale lembrar que nos tempos do dilúvio, irmãos, a humanidade, ela voltou a se multiplicar novamente, certo? Depois do dilúvio, ok? Porque tem lá em Gênesis 6, fala que haviam gigantes na terra, né? E também depois. Vocês lembram da passagem que acho que é Gênesis 6, Gênesis 6, eu vou achar aqui depois, eu até deixei anotado aqui, quando eles constroem a Torre de Babel com a ajuda de forças ocultas, né? E tem uma outra passagem que mostra que... só um pouquinho. Deixa eu achar o ponto aqui. Lembram que existia um animal lá no Éden, uma representação? Era a serpente. Qual que foi o primeiro milagre que Moisés fez lá com o faraó? Foi transformar a sua vara em uma serpente, correto? Qual que foi o animal que foi erguido lá no deserto para que o povo olhasse para ele e fosse curado e não morresse? Uma serpente. Quem que o Messias chamou de raça de víboras? Os fariseus. Então a serpente ela está ligada ao conhecimento, está ligada às coisas de conhecimento oculto, de magia, feitiçaria, principalmente na medicina, tá bom? Então é interessante isso, que a serpente é uma representação do oculto, do conhecimento oculto, certo? A antiga serpente, né? Satanás e etc. Todo símbolo, irmãos, ligado ao conhecimento nos dias de hoje, vocês vão perceber que eles têm uma serpente. Analisem os símbolos da medicina, da farmácia, da fisioterapia, da sociologia, se eu não me engano também tem, da administração, saúde. Então, são vários símbolos, né? Então, tudo isso está ligado ao conhecimento, certo? E qual que é a importância de nós, como cristãos, termos conhecimento de todas essas coisas? Lá em Oséias 4,6 explica muito bem. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento divino. Eu coloquei divino, tá? Faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento divino, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, a humanidade padece, os filhos de Deus padecem, nós padecemos por falta de conhecimento. Porque o conhecimento verdadeiro, puro e sábio vem de Deus. Todo conhecimento que está longe de Deus é um conhecimento caído, é um conhecimento perigoso, é um conhecimento que corrompe, que destrói. Porque tu imagina, hoje em dia, não tem aí bomba nuclear, doenças e tantas outras coisas, tudo isso vem do conhecimento, da tecnologia nas mãos do homem. Se Deus deixasse, irmãos, o homem já tinha acabado com tudo, tá? Só não acaba porque Deus não permite, tá bom? Porque nós, seres humanos, temos essa natureza caída aí, tá bom? Então, quem nos transforma é Deus, é o sangue do Cordeiro. Então, o problema, meus irmãos, não é o conhecimento, a ciência, mas sim a ausência de Deus no meio dos homens. Eu sempre falo que nós estamos nesse mundo do conhecimento do bem e do mal, e isso é importante que nós tenhamos essa noção, certo? Para que nós não sejamos levados à queda nas tentações, a nos afastar de Deus, a nos apaixonarmos pela tecnologia, a nos apaixonarmos pelas coisas do mundo, pelos conhecimentos do mundo, e nos afastarmos da Bíblia, da oração, da palavra e da santidade que está ligada a Deus.
Então, é uma luta que nós temos aqui, irmãos, que nós temos que ter esse equilíbrio, que a nossa carne, ela como é que eu vou dizer para vocês? Ela luta, ela milita contra o espírito. Paulo disse muito bem isso. Lá no livro de Daniel, por exemplo, ele era muito sábio, ele tinha conhecimento profundo de ciência da época, só que ele tinha Deus na vida dele, em primeiro lugar. O Messias, quando ele repreendia os fariseus, ele chamou eles de raça de víboras, e ele disse que eles tinham a chave do reino e não entravam e não deixavam ninguém entrar, ou seja, eles tinham domínio do conhecimento e fazia das pessoas escravas, eles enrolavam, enganavam, mas eles se sentiam Deus, eles se sentiam especiais, salvos. Tipo assim, eles não entravam no reino, não ensinavam as pessoas o caminho correto, as coisas corretas, todo o conhecimento para o bem, eles não ensinavam, passavam só fábula judaica, só ensino enganoso, levando o povo a cair, levando o povo a pecar, levando o povo a cometer profanações. E por que ele dizia isso? Porque lá em Ezequiel 8 já fala disso, irmãos, que no oculto, os mestres das leis, os líderes religiosos, eles faziam abominações aos olhos de Deus. Então o Messias, ele conhecia o coração desses fariseus. Ele sabia que eles tinham conhecimento de muitas questões, e eles não usavam isso para o bem. Eles usavam isso para o mal, irmãos. Era coisa terrível. Por isso que Cristo batia de frente com eles, certo? E hoje em dia, qual que é o nosso papel como cristão, como servos de Yeshua HaMashiach? Nós também temos que usar o nosso conhecimento, usar a tecnologia para alertar os irmãos. Obviamente isso não vai mudar, transformar ninguém. Quem vai transformar é Deus, mediante a escolha que a pessoa vai fazer. Se a pessoa quer aceitar isso como um alerta e ela se prevenir e buscar a Deus, ou se ela vai simplesmente ignorar, dizer que aqui é um bando de maluco lendo coisas que não faz sentido nenhum. Então ele vai continuar no engano e vai continuar sendo enganado. Por isso que Yeshua, Cristo Jesus, ele veio para desfazer as obras das trevas. E hoje temos a chance, né, irmãos, de ser salvos pelo sangue dele, que purificou do pecado de morte. Ele é que tem a chave de Davi, que é a chave do conhecimento, a chave da vida eterna. É ele que abre, é ele que abre e ninguém fecha, e ele que fecha e ninguém abre a chave do reino. Então, eu quero falar com vocês sobre a etimologia da palavra ciência, certo? Ela vem do latim, scientia, que significa conhecimento, ou mesmo do verbo scire, saber, que designa a origem da faculdade mental do conhecimento. Então a ciência, ela é isso, ela engloba o saber, ela é o conhecimento de todas as coisas. A ciência é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como o universo funciona, de como todas as coisas funcionam, de como o cosmo, de como o mundo, de como essa estado de coisas que existe no mundo, como que tudo isso funciona. Isso só é possível descobrir com o conhecimento. Então isso é ruim? Obviamente que não, desde que quem esteja na tua vida sempre em primeiro lugar seja Deus, certo? E é por isso que eu volto a repetir que neste mundo é praticamente em vão tentar querer mudar este mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas você, cientista, você que é médico, você que é professor, você que é engenheiro, você que está em alguma área de conhecimento, porque ela abrange todas as áreas, né? Eu sou da área de design, então eu sei que no meu ramo tem muita idolatria, mas eu me abstenho de tudo isso. Então você que é engenheiro, você que é médico, você que é enfermeiro, saiba que tudo está ligado a conhecimento oculto, mas você pode fazer a diferença quando você for atender um paciente, um cliente, alguém. A pessoa com quem você fará o atendimento, ela olhar para ti e falar assim: rapaz, esse cara tem Deus na vida dele. Ela perceber que você é diferente. Então seja luz no mundo, certo? Tenha todo esse conhecimento na tua vida, mas sem se curvar e sem fazer adoração, sem se afastar de Deus. A Grécia, irmãos, ela foi como é que eu vou dizer? É ela quem teve, né? E ainda tem a maior influência no mundo atual. Os gregos clássicos, eles davam grande importância ao conhecimento, grande mesmo. Eles foram os egípcios também, mas os gregos, eles deram um upgrade ali na questão da ciência, filosofia, as quais nós carregamos hoje nos ensinos, hoje na medicina, na tecnologia, vem desse conhecimento grego, misturado com o conhecimento egípcio, babilônico, enfim, que automaticamente, obviamente, vem dos anjos caídos.
Ciência e religião não eram separadas, e aproximar-se da verdade significava aproximar dos deuses. Então eles acreditavam que o conhecimento aproximaria a humanidade dos deuses que eles adoravam e acreditavam na época. Os matemáticos da Grécia Antiga contribuíram para muitos desenvolvimentos importantes no campo da matemática, incluindo as regras básicas de geometria, a ideia da derivação formal e descobertas na teoria dos números, análise matemática, matemática ampliada, além de terem se aproximado de estabelecer o cálculo integral. As descobertas de vários matemáticos gregos, incluindo Pitágoras, Euclides e Arquimedes, ainda são utilizadas no ensino de matemática atual. Então, a influência grega na filosofia, no conhecimento, na ciência, no mundo hoje, ela é pesada, ela é altamente influente, tá bom? Notem lá na cidade de Roma, nos países da Europa, Estados Unidos, a arquitetura é totalmente grega. Existem simbologias egípcias, isso tem, mas o Egito ele é mais puxado para as questões ligadas à magia, aquela coisa de tecnologia de feitiçaria, etc. Né? Aquela questão de escravização do povo e tal. Já a Grécia é aquela coisa mais filosófica, científica e de moralidade, que no final, né, irmãos, nós sabemos que sem Deus na nossa vida, nada disso faz sentido nenhum e tudo isso vai levar para a perdição, tudo isso leva para a queda, para o pecado. E Roma tem a grande influência ligada à religião, à força militar e entre outras questões. Mas a Grécia em si, em termos de conhecimento, é a maior influência que existe hoje no mundo. Eu vou mostrar agora para vocês uma lista das áreas que envolvem a ciência. Prestem atenção e vocês vão entender por que o mundo hoje está sob domínio da ciência. Quem manda no mundo é a ciência, tá, irmãos? É ela que manda. Tente falar mal da ciência. Lógico, eu sou um canal pequeno, mas vai um canal grande aí querer falar da ciência. Ele é destruído, ele é fulminado, ele é fuzilado, ele vira poeira. Então vamos lá. Ciências exatas e da Terra. Envolve o quê? Matemática, probabilidade e estatística, ciência da computação, astronomia, física, química, geociência e oceanografia. Então, o que eu vou citar aqui para vocês são 8 ramificações, né? 8 classes, né? Posso dizer assim, de ciência. E nessas 8 classes, existem outras classes que estão sobre o ensino desse determinado campo, desse determinado núcleo. Então, as ciências exatas da Terra é matemática, probabilidade, estatística, ciência da computação, astronomia, física, química, geociência e oceanografia. Nas ciências biológicas, essa eu acho que é a que tem a maior lista. Biologia geral, genética, botânica, zoologia, ecologia, morfologia, fisiologia, bioquímica, biofísica, farmacologia, imunologia, microbiologia, né, micróbios, a área aí dos vírus, né, das pandemias, e parasitologia, ok? Então essa é a área das ciências biológicas. Tem a ciência que envolve a construção, a ciência de Caim. Vou usar esse termo aqui, o primeiro construtor de cidade. Então vamos lá. Engenharias. Engenharia civil, engenharia de minas, engenharia de matérias e metalúrgica, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia sanitária, engenharia de produção. Lembra aí do problema sanitário que nós tivemos? Ele envolve junto isso daí também, tá? Nessa parte de engenharia sanitária, química e a biomédica, elas se juntam aqui com a parte das ciências biológicas, tá? Engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia sanitária, engenharia de produção, engenharia nuclear, que daí envolve lá o CERN, envolve outros campos de guerra e etc, tá? Engenharia de transportes. Eu falei o CERN, mas porque o CERN é uma bomba, é um verdadeiro portal, literalmente aquilo ali, olha, é o portal do abismo aquilo lá, tá bom? Engenharia naval e oceânica, engenharia dos transportes, engenharia aeroespacial, NASA, engenharia biomédica.
as ciências da saúde. Daí envolve a medicina, odontologia, farmácia, enfermagem, nutrição, saúde coletiva, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e educação física. Então são os resumos da área da ciência que envolve a saúde, certo? Então, por exemplo, assim, a farmácia, ela é a aplicação da farmacologia, né? Então, é uma das áreas das ciências aqui. Daí agora tem as ciências agrárias, agronomia, recursos florestais, engenharia florestal, engenharia agrícola, zootecnia, medicina veterinária, recursos pesqueiros e engenharia de pesca, ciência e tecnologia de alimentos. Ciências sociais aplicadas, olha só, direito, administração, economia, arquitetura e urbanismo, planejamento urbano e regional, demografia, ciências da informação, museologia, comunicação, serviço social, economia doméstica, desenho industrial e turismo. Agora vem aqui as ciências humanas. Isso aqui é pancada, porque as ciências humanas, irmãos, ela tem uma influência terrível na formação da humanidade, de uma sociedade, de tudo que nós conhecemos como meio social, certo? Observem aí como que estão os nossos jovens, como que estão os adultos. Observem aí se eles têm um amor a Deus, se eles têm uma vocação às coisas do eterno, ou se eles estão agarrados ao mundo, agarrados à promiscuidade. Lança uma música nada a ver aí da Anitta, bilhões de views, e o pessoal dança, faz dancinha de sexuais na rua, pessoas que se dizem cristãos rebolando. É pancada, irmãos. É a ciência das ciências humanas, que envolve o quê? Filosofia. Hoje em dia é melhor você ser um filósofo do que você ser um engenheiro, sabe? Sociologia, é melhor você ser um sociólogo do que um médico. Antropologia, arqueologia, história, geografia, psicologia, educação, ciência política. Olha que legal, né? Para poder dominar, escravizar e ter poder. Nós vamos ver um pouco sobre poder depois também. E não poderia faltar ela, né? Afinal, é ela que nas questões religiosas determina as regras, né? Se você não for um teólogo, você não pode opinar. Já ouviram essa frase? Mas eu sou formado em teologia, então eu tenho canudo, eu tenho autoridade para falar sobre Deus. Você não. Você é só um cara aí que se converteu na fé faz pouco tempo, você não entende nada das questões de Deus, você fala da boca para fora. Isso é o que eles pensam, né? Você tá gatinhando aí, mas o dia que você tiver um curso de teologia, agora eu falei o nome da ciência, né? Você daí pode falar comigo. Então ela está aí, ó, a teologia, que é a ciência da religião. A ciência também tem a teologia, irmãos, o estudo das coisas ligadas à divindade, ligadas a Deus, ligadas ao cristianismo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que raios de curso de teologia? Se nós temos a Bíblia ali. Ok? E antes da Bíblia, quem é que orientava as pessoas? Não era o Espírito Santo, não era Deus. Então por que hoje nós temos que ser orientados por homens e não buscar diretamente da fonte chamada Deus, Yeshua HaMashiach, Filho de Deus, do Espírito Santo de Deus? Por quê, meus irmãos? Por que nós somos ensinados a ouvir somente líderes, pastores, e não buscarmos verdadeiramente a fonte lá de cima, de Deus? Eu dou exemplo, tá? Eu posso falar aqui, posso fazer vídeos, etc. Mas eu sempre falo para vocês, pode pegar todos os meus vídeos, eu falo, leia a Bíblia, 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 leia a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você não vai ser enganado. Se você ler a Bíblia, você vai ser orientado pelo Espírito Santo. Deus só vai falar contigo quando você passar a ler a Bíblia. Quando você der prioridade na tua vida para a Bíblia. Quando você ter a Bíblia na cabeceira da tua cama, digamos assim. Como diz para Josué, não te aparte dessa palavra, nem de dia nem de noite. Como o Salmo de Davi dizia, que ele tinha prazer em meditar na palavra de Deus, em louvar a Deus. Então que nós tenhamos isso como exemplo, irmãos. Certo? Facilita? Eu trago aqui uns estudos, né? Claro que facilita. Pega essa facilidade, converte em oração, converte em estudo bíblico, para que você também possa fazer o trabalho, para que você também possa ser mais um nessa grande seara que é este mundo.
Eu converso com alguns irmãos no particular e eu fico tão feliz, né, que eles também estão estudando, eles trazem informações para mim, entendeu? E eu estudo, eu medito e falo, caramba, cara, quanta coisa. Irmãos, só no Evangelho tem tanta coisa que eu vou morrer e não vou conseguir falar tudo. Vai vir geração em geração, em geração, em geração, em geração. Estou dizendo isso se o Messias não vir antes, tá? E a palavra vai estar sempre se reinventando. A Bíblia ela é incrível, irmãos, porque ela é de Deus. A Bíblia é de Deus. E ela fala por si só, ela tem vida própria. Eu leio às vezes ali a passagem, tô lendo lá, aí o Eterno fala comigo, né? Fico meditando, olhando, falei, pô, pai, eu dou um pulo às vezes, né? Quando eu consigo entender o que está escrito, eu agradeço a Deus. Passa um tempo, eu vou ler e falar, não acredito. Isso aqui estava na frente dos meus olhos e eu não vi. Não é que eu não vi, meus irmãos. Não é que eu não vi. Estava ali o tempo todo. Só que a palavra ela é viva e Deus abre o teu entendimento quando Ele quer. Quando Ele vê que tu está amadurecendo na fé. Quando Ele vê que tu está colocando Ele em primeiro lugar. Ele abre o entendimento. Passa um tempo, tu vai ler de novo, Ele vai abrir outro entendimento. Passa um tempo, entendimento. E tudo aquilo para a honra e glória do nome dEle. Ok? Aí quando tu pensar, pô, agora entendi esse versículo, tu vai ver um trecho que vai te jogar para outro versículo. E tu vai ler aquele outra passagem, outro texto. Quando você vê, você está o tempo todo se alimentando da palavra, porque a palavra não dá sossego na tua cabeça. Isso é incrível. Então, o que eu penso? Se eu ficar estudando outros livros, que não é errado, tá? Ter conhecimento é importante. Mas se eu me cair de cabeça nisso ali, quanto tempo eu vou ter para ler a palavra de Deus? Então tem que ter esse equilíbrio, tá bom? Eu parei nesse trecho aqui da teologia só para trazer essa reflexão para vocês. Linguística, letras e artes. Agora é o último. Linguísticas, letras, arte, arqueologia, medicina veterinária, recursos pesqueiros e engenharia de... não, isso aqui já é outra coisa. É isso mesmo, tá, irmão? Na área de linguísticas, letras e artes, são só essas três áreas aí. Lógico, dentro delas existem muitas. Nossa, olha só. Tem, teoria de análise linguística, filosofia da linguagem, linguística de história, sociolinguística e dialetologia, psicolinguística, linguística aplicada. Aí letras, língua portuguesa, no nosso caso aqui no Brasil, línguas estrangeiras modernas, línguas clássicas, línguas indígenas, teoria literária, etc, etc. Nas artes, daí vem toda a questão de cinema, fotografia, ópera, teatro, dança, música, artes plásticas e etc. Ali na parte de teologia, olha que interessante, tem a história da teologia, teologia moral, teologia sistemática e teologia pastoral. Enfim, meus irmãos, vocês viram que a ciência abrange tudo. Tudo que você imaginar, a ciência domina. É a ciência quem passa todo o conhecimento para a humanidade. Então é esse o poder que tem as trevas. Não é que é deles, tá? É um poder furtado, digamos assim. Eles se apoderaram desse conhecimento. É por isso que esse conhecimento está nas mãos de pessoas erradas. E pela última vez, Yeshua vai vir, vai tirar da mão dos que são os poderosos e reis da terra e vai dar àqueles que são humildes, aqueles que o amam, aqueles que entenderam o papel deles aqui, que era buscar santificação, buscar salvação, viver como luz neste mundo e sal da terra. A estes, e cada um conforme o seu trabalho na seara. Um exemplo disso são os discípulos, os profetas, aqueles que deram a vida pela palavra de Deus. Obviamente, eles vão ter uma recompensa incomparável, né, meus irmãos? Mas é Cristo quem vai distribuir isso de forma justa, e não social, não de forma... como é que é aquela palavra? De forma socialista, tá? Deus não é comunista não, tá, meus irmãos? É por mérito, tá bom? Mas todo mundo, pelo menos a salvação, aqueles que buscarem a Deus vão ter. Eu, pelo menos para isso, eu estou buscando, estou orando e me mantendo firme aqui com os frutos que provam o meu arrependimento. Então vocês perceberam o tamanho do poder da ciência nos dias de hoje? Né? Esse poder, como eu já falei para vocês, existe desde a queda do homem, desde há muito tempo atrás. E ele multiplicou na segunda queda dos anjos, lá em Gênesis 6,
Veio o dilúvio, né? Deu um alívio na terra, ok? Depois, esse conhecimento ele quase proliferou, lá em Gênesis 11, do 6 ao 7, explica muito bem. O Eterno vai e derruba o conhecimento da humanidade, impede que eles alcancem o portal que eles já estavam abrindo naquela época. Depois, todo o conhecimento volta nos egípcios, depois ele permanece nos domínios da Babilônia, enfim. Então, sempre tem aquelas altas e baixas, sempre o Eterno controlando para que o homem nunca passasse do seu limite. Mas lá em Daniel 12, 4, ele vai explicar que nos últimos tempos, o avanço do conhecimento seria desenfreado. Então, nós já estamos nesse tempo, ok? Então, é preciso nós entendermos essas questões para não sermos pegos de surpresa. Vamos ler lá o que diz em Gênesis 11, do 6 ao 7. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar. Vejamos se isto é o que eles já são... o Eterno falando aqui. Vejamos se isto é o que eles já são capazes de fazer, sendo um só povo, com uma só língua, não haverá limites para tudo o que ousarem fazer. Vamos descer e fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se, de forma que uns não entendam os outros. Ali houve a confusão de línguas, cada um falando um idioma diferente, tá bom? Mas o que o Eterno está dizendo aqui? Olha, se essa rapaziada aí conseguir alcançar esse conhecimento, realizar essa façanha, eles não terão mais limites, não haverá mais limite para a humanidade. Todos nós somos limitados. O Eterno nos coloca limite porque Ele mesmo se limita. Então nós temos que seguir o exemplo do Eterno. Como assim, Eliseu? O Eterno se limita? Ele fez a criação em 6 dias, e o sétimo ele fez o quê? Ele contemplou a sua obra, santificou o 7º dia, dando o exemplo para nós. Olha, não vai trabalhar aqui num computador aí 24 horas por dia. Nem máquina aguenta, irmão. Chega uma hora tem que fazer manutenção, senão explode. Imagina o ser humano. Então é loucura isso. Mas Deus precisa disso? Não. Ele é Deus. Por que ele precisa descansar? Por que ele precisa dormir? Mas ele dá o exemplo. Ele não poderia fazer tudo como abrir e piscar de olhos. Ele é Deus, mas ele quer dar o exemplo, passo a passo, limite, controle, tempo, paciência. Ele nos ensina a sermos assim. Só que o ser humano, se deixar, ele não tem limite, irmãos. Nós não temos limite. Isso é nato. Observa a tua vida, na minha vida de rebeldia, a gente não tem limite, entendeu? O ser humano é complicado. Então ele está dizendo, se os caras lá embaixo, esses homens aí, eles atingirem os seus objetivos, eles não respeitam mais nada, eles não vão temer mais nada, e vai virar um inferno nessa terra, e eu vou ter que destruir, entendeu? Eles vão acabar com tudo, graças à sua insistência de buscar mais e mais e mais conhecimento. Pode ver, irmãos, o homem não sossega. É mais tecnologia, mais tecnologia, mais tecnologia. Não, esse celular aqui, vamos fazer um melhor, vamos fazer uma... E está indo num ponto que não tem freio. Se nós fizéssemos todas essas questões por amor a Deus, irmãos, aí inverte a situação. Faz tudo isso por amor a Deus. O mundo não seria desigual. O mundo não teria pobreza, irmãos. Se o homem usasse a tecnologia para o bem da humanidade, não teria guerra. O próprio homem corrigiria os seus. Mas se ele tivesse voltado para Deus, se tivesse seu coração voltado para fazer o bem. Mas por que o Messias teve que vir uma vez e vai ter que vir de novo? Porque o ser humano é assim. Nós aqui somos assim, pecadores, cheios de egos, egoístas, avarentos, presunçosos, querendo só prosperidade, dinheiro, pensando só no seu umbigo. Nós somos assim. Quem é que nos tira desse estado de putrefação espiritual? É o Espírito Santo de Deus. É o sangue do Cordeiro, é Jesus Cristo. É Ele que nos limpa desse monte de lodo do inferno que a gente fica mergulhado e não sabe. Às vezes tu olha para alguém e fala, nossa, a pessoa é tão boa. E a pessoa realmente ela é boa, ela é legal, ela é intuitiva, ela é carismática. Mas ela não acredita em Deus, ela não está nem aí para Jesus, ela é totalmente idólatra, ela ama a tecnologia, ela ama as coisas do mundo. E vai chegar um tempo que ela vai se perder. Que ela vai começar a fazer coisas que ela não fazia antes. Porque a tecnologia induz a isso. Certo? Tecnologia hoje tu faz o que você quiser. Tu abre ali, www.vou pesquisar o que eu quiser. E ali, meu irmão, é um mundo sem fim para você. O que vai te dar de
de característica, né? De discernimento, de disciplina, de obediência. É o Espírito Santo de Deus. Você pode vir aqui, ó, no meu computador, pode pegar meu celular. Pode fazer uma pesquisa aí de 2 anos atrás, ver se vocês vão encontrar alguma site de sacanagem, por exemplo. Não vai encontrar. Eu não apago histórico, eu não faço nada. Entendeu? É complicado, irmãos, sabe? Nós temos aqui como é que eu vou dizer para vocês? Um mundo de informações e nós temos que saber para onde é que nós estamos caminhando. Eu tenho que usar esse celular aqui para o bem, para trabalho, para fazer vídeo para vocês, pesquisa. Tenho que usar o meu computador para o bem. Eu tenho meu dia a dia de trabalho, tiro um tempo para as coisas de Deus, faço as pesquisas para o bem. Assistir um filme com a minha mulher, a gente não tem televisão, mas o computador eu vejo um filme de Cristo, alguma coisa assim, certo? Vídeos de YouTube, de criança. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Usem a tecnologia para o bem, usem a ciência para o bem, usem conhecimento para o bem. Entendeu? Então, se a ciência é o poder, né, de Satanás neste mundo, se ela é esse poder, meus irmãos, quem são os seus propagadores desse poder? Hein? Quem são? São os cientistas, né? Deixa eu tirar minha blusa aqui que tá calor. Agora esquentou, fez um frio aqui, um frio incrível. Tava 16 graus hoje aqui. Irmão, vocês não dão bola que às vezes eu penso que eu tô fazendo live e falo as coisas aqui, tá? Historicamente, os cientistas eram chamados de filósofos naturalistas ou homens de ciência, e eram homens de conhecimento. Ciência e filosofia eram basicamente sinônimos. William Verrill cunhou o termo cientista em 1833, publicado em 1834 em uma resenha do On the Connection of the Physical Science de Mary Somerville. O meu inglês está ótimo aqui. Então, se a ciência é um poder gigantesco, um império de poder, né? Porque o conhecimento ele é poder, né? O conhecimento, meus irmãos, ele faz, como é que eu vou dizer para vocês? Quem tem conhecimento tem poder, certo? A religião. Observem aí as denominações. Tem ou não tem poder? Tem um poder gigantesco. Observem a religião muçulmana. Vai lá mexer com quem está quieto para vocês ver o que acontece com vocês. Então, o conhecimento é poder. Quem tem esse conhecimento domina. Por isso que o Messias ele batia de frente com os fariseus, porque eles tinham um conhecimento profundo das coisas e escravizavam as pessoas, enganavam. Então, se a ciência, o conhecimento, ele é esse poder, a ciência em si, ela precisa de quem que ela vai precisar de alguém para propagar o seu poder. Os cientistas. Qual é a cor que os cientistas usam, né? Que cor que eles usam lá, o jaleco deles? Qual é a cor? Vamos ver se vocês sabem. Ah, não é o branco? Pois é, tem um tal de cavalo branco aí, a gente vai chegar lá. Ele então, agora estou voltando a ler aqui, ele então propôs cientistas um análogo a artista, olha, a arte da ciência, a arte do conhecimento. Como o termo que poderia fornecer unidade linguística para aqueles que estudam os vários ramos da ciência, sabe? Eu poderia aqui, irmãos, ficar citando exemplos de grandes cientistas, né? Como, por exemplo, o Einstein, né? Mas eu quero focar em um cientista aqui, chamado Isaac Newton, né? O inglês lá, ele era da Inglaterra. Isaac Newton foi um matemático, físico, astronômico, teólogo e autor inglês descrito em seus dias como um filósofo natural, que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na revolução científica. Em princípio, Newton formulou as leis do movimento e da gravitação universal, que criaram o ponto de vista científico dominante até serem substituídos pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Então, a gravidade, a rotação da Terra, né, meus irmãos? Mas enfim, eu nem vou entrar nesse assunto aqui, porque falar da Terra o pessoal já fica de cabelo em pé. Mas a Bíblia não mente, eu acredito na Bíblia, né? A minha fé é na palavra de Deus. Eu não acredito que a Terra é uma bola aí, cheia d'água girando aí. Mas tudo bem.
Quem quiser acreditar, acredita. Só que a gente não pode servir a dois senhores, né? Eu sirvo a palavra de Deus. Você deve se perguntar, né? Deve estar pensando ali. Tipo assim, né? Eliseu, né? Vou usar um exemplo aqui, tá bom? Ô Eliseu, mas espera aí, cara. Então se o cientista, né? Se tiver um cientista voltado para Deus, temente a Deus, temente a Cristo Jesus, um cara da palavra, um cara servo de Deus, ele não poderia ajudar a mudar as coisas do mundo? Poderia, se não tivesse um pequeno probleminha, o sistema. Infelizmente, irmão, se um cientista resolver, ele vai lá, se forma, estuda, ele é conceituado, os caras colocam ele no pedestal, lá nos mais altos cargos, né? Igual aquele cientista lá que luta contra o aquecimento global lá, né? Isso que ele nem fala do formato da Terra, tá? Ele, pelo que eu entendi, ele defende a Terra bola giratória, mas tudo bem. Só de ele ser contra essa teoria do aquecimento global, que a gente sabe que isso é tudo uma farsa, o cara já quase perdeu tudo. Então é muito difícil uma pessoa que se forma cientista trazer isso para o bem da humanidade, porque o sistema não permite. O sistema não deixa, irmãos. Esse é o problema. Certo? Eu sei que tem pessoas muito boas, pessoas bem intencionadas, mas quando a ciência, né, os donos da ciência percebem que tal fulano, tal cientista, ele está saindo do eixo, ele é destruído moralmente, psicologicamente, às vezes até fisicamente. Eu vi um cientista que estava tentando alertar as pessoas sobre essa questão desse veneno aí que estão distribuindo, e o cara foi arrebentado. Mas ele ainda tem os recursos próprios dele, recebe apoio. Ainda tem as pessoas que particularmente ajudam, financiam, né? Mas, irmãos, estudos científicos demandam muito tempo e dinheiro. Há um rio de investimento. E quem investe, meu irmão, quer resultado para ele. O dinheiro é dele e ele está investindo. Então, vocês acham que a sociedade científica vai dar sossego, vai dar espaço para que as pessoas falem das coisas de Deus? Falem a verdade? Fala que a Terra é um reino, que não é essa bola girando? Você acha que eles vão deixar as pessoas acordarem? Nunca. Nunca. Vão manter o povão na inércia, na burrice, na falta de entendimento, no cochilo espiritual eterno, irmãos. Na verdadeira Matrix. O filme Matrix joga na cara do povo, que o povo está com um plug na cabeça, espiritualmente falando, e está dormindo. Vivendo no mundo de fantasia, no mundo perfeito, no mundo do trabalho, da tecnologia, da vida facilitada, tá? Então, a sociedade científica não permite que alguém saia do trilho. Eles deixam assim, para parecer que são bons, né? Então, não é que tudo é ruim, que eles não são malucos, né? Então, é que nem eu disse para vocês, é o conhecimento do bem e do mal. Então, eles fazem muitas coisas boas. Inegavelmente existem coisas fantásticas da ciência, não tem nem o que dizer, curas de doenças, cirurgias, graças à tecnologia avançada, a tecnologia que eu estou falando com vocês hoje, enfim, eu não quero entrar assim, mas dá para ampliar infinitas possibilidades. Mas existe o contraponto, a verdade, irmãos. Eles não permitem que a verdade chegue às pessoas, porque se as pessoas enxergarem a verdade, acabou para o império deles. Vocês estão entendendo? E a mais famosa de todas, eu peguei aqui, é a Royal Society, inglesa, né, para variar. É uma instituição destinada à promoção do conhecimento científico, fundada em 28 de novembro de 1660, em Londres. A Academia Real Irlandesa, Royal Irish Academy, fundada em 1782, é afiliada a ela. Seu nome completo em inglês é The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. Irmãos, meu inglês está uma benção. A Sociedade Real de Londres para a Melhoria de Conhecimento Natural. Entre os membros fundadores da Royal Society encontram-se Robert Boyle, John Evelyn, Robert Hooke, William Pett, John Wallis, John Wilkes, Thomas Rees, Sr. Christopher Wren e olha quem tá aqui, rachei de novo, Isaac Newton. Rapaz, esse Isaac Newton, ele é uma bênção para Satanás. Apresentou sua teoria da óptica diante da Assembleia, mais tarde tornar-se-ia o seu presidente.
Graças a esse carinha aí que eu falei para vocês, que eu estou trazendo aqui, o Isaac Newton, né? O povo está acreditando aí que o homem foi para a Lua, e acreditam na gravidade, acreditam, né, em tantas outras baboseiras. É graças a esse cara aí. Só que o povo não estuda quem que é. Eles não pesquisam para saber quem que é o cientista, né, o brilhante, que trouxe essas informações aí, né, colocando a Terra como um planetinha, entre outros, lá no meio de tantos outros, e o Sol como sendo o centro do universo, né, Deus Sol, né, ele era ocultista, então ele tem que ter o Deus Sol dele, então ele tira a Terra do centro e coloca o Sol. Engraçado que na Bíblia é o contrário, né, na Bíblia fala que o Sol e a Lua foram feitos para a Terra, que as estrelas foram feitas para a Terra, mas na ciência a Terra não é assim, é o contrário, entendeu? O Sol é o centro do universo. Irmãos, eu tô rindo aqui, meus irmãos, mas é de tristeza, tá? Porque eu acreditei nessas baboseiras aí, entendeu? Que a Terra é aquela bolinha lá. Pega a Terra, coloque na tua cabeça, a Terra é aquela bolinha ali. E isso que eu estou dizendo tem nos filmes de ficção científica, principalmente aqueles que a nave espacial vem vindo lá do espaço. Lá tá a câmera filmando, né? Aquela nave chegando, tá chegando a nave espacial. Aí assim, cheio de estrela, uma escuridão total. De repente, lá no computador de bordo, o ZT começa a falar lá na língua estranha deles lá. Daí aparece lá a imagem de uma bolinha redonda lá no fundo. Estão dizendo, olha que insignificante esse planeta aí. Vamos lá colonizar esse planeta. Vamos vir destruir, vamos colonizar esse planeta. Sempre essa história de ET vindo do espaço lá. Esses ET, irmãos, são demônios que estão aqui na Terra, tá? São das trevas, não são do espaço, não. Eles estão aqui. Aí, tu olha aquilo ali e tu fala, a Terra não é nada. Vocês estão entendendo a bruxaria que é esse negócio do engano aí? Quando você coloca que a Terra é uma bolinha no meio do universo, ela não é nada, gente. A Terra não existe. Será que o pessoal não consegue entender a gravidade disso? A Terra some. Porque se o universo é infinito e a Terra está no meio do infinito, a Terra não existe. Ela é um grão de poeira no meio do universo infinito. E quem que é infinito na sua grandiosidade? É Deus, meus irmãos. Você já deve ter ouvido por aí. Peça ao universo que ele vai te dar as coisas. É como se o universo fosse Deus. É um absurdo, irmãos. A Terra é um reino. Quer acreditar, acredita. Não quer, não acredita. O problema é teu. Mas a Terra é um reino. E a palavra de Deus prova isso. Tu crê o quê? Na ciência ou tu crê na palavra de Deus? Quem que é o pai da ciência? Quem que criou todas as coisas? Foi Deus. Mas o povo quer acreditar na ciência humana. É complicado. Certo? Olha só, Newton, né, um grande mente brilhante. Ele era ocultista, irmão. Iluminista nato. Ele era alquimista, bruxo. Tá? Vou falar essa palavra, ele era bruxo. Ele estava em busca da pedra filosofal. A maioria desses renomados cientistas são tudo doido bruxo, tá? Que essa sociedades secretas colocam eles lá, tá bom? Esse povo mexe com ocultismo, irmão. Olha só, em 2017, George Rose, CEO da D-Wave, pesquisa aí na internet, D-Wave, que faz computadores quânticos. Ele disse num vídeo em 2017 que os seus supercomputadores quânticos são portais capazes de acessar universos paralelos. Portais. Quando você vai lá acessar a internet, não faz um... Isso aí é na internet de escada. Quem é das antigas sabe. Faz aquele toquezinho. Não fala acessando o portal? Não fala. Vocês nunca pararam para pensar que o portal da internet... De onde é que vocês acham que vem essas informações que a gente tem? De onde é que vocês acham que vem? Não vem da nuvem? Que nuvem, meus irmãos? Usa um pouquinho a cabeça. Entendeu? É claro que é o Eterno que permite. Entendeu? Então a gente recebe toda essa fonte de informação, filtra, analisar e tudo e reter o que é bom. Por isso que eu não me afasto da Bíblia. Opa, peraí, deixa eu ver. Tá vindo uma informação quente aí, né? Uma avalanche de informações. Eu pego a Bíblia. Se a Bíblia tiver de acordo com aquelas informações, louvado seja o Eterno. Se não tiver de acordo, é coisa do diabo. Então a gente tem que saber filtrar as coisas. Então a gente está recebendo uma enxurrada de informações, né, de conhecimento, mas
O que é verdadeiro e o que é falso? Quem dá discernimento é o Espírito Santo de Deus. Volto a repetir que o problema não é a ciência / conhecimento, tá? Não é. Mas na mão de quem que elas estão? Ok? De quem? E isso a Bíblia nos alerta. Yeshua, ele já nos alertou lá em Lucas 11:52. Olha o que ele diz lá. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam, ou os que entram. Doutores da lei, vocês que têm a chave do conhecimento, não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Jesus, Yeshua HaMashiach, estava chamando. Ele já está dizendo quem é que tem a chave da ciência, meus irmãos. A chave do conhecimento, quem é que tem? A Bíblia está nos alertando que os filhos da serpente, os filhos das trevas é que dominam este mundo. É eles que têm o conhecimento. O pessoal vê o lançamento de celular, tudo. E os caras metem a faca. Aqui no Brasil, um carro custa 100 mil reais, um carro. E o povo dá a alma deles para comprar um carro desse. Estão vendo o que é bruxaria, o que é engano? O cara se mata. Ele não faz nem ideia que essa tecnologia seria algo barato, algo acessível para todos, algo para a saúde, algo para o bem da humanidade, para a aproximação de Deus, para todo mundo falar glórias a Deus por ter nos dado sabedoria, conhecimento. Mas não, está na mão dos filhos do diabo, desse que domina o mundo. Só que o povo acha que é tudo fantasia, o povo não acredita. Não, isso é a teoria da conspiração. O próprio Cristo dizendo que quem tinha chave do conhecimento eram os fariseus da época. Imagina hoje. Ou vocês acham que eles foram tirar férias? Que os fariseus não existem mais? Que os mestres das leis, os doutores, esses bruxos, eles não existem mais. Eles simplesmente evaporaram. Meus irmãos, analisem o mundo. Analisem as pessoas que trazem essas informações, os donos das redes sociais, os donos lá do Vale do Silício. Irmãos, é tudo jogado na nossa cara dessa ciência que eles usam. Só que as pessoas não refletem. Entendeu? E nessa passagem que eu li de Lucas, a ciência, né, lá o Strong's é o 1108, que no grego quer dizer gnosis, um saber. Né? Definição curta: conhecimento, doutrina, sabedoria. Definição: conhecimento, doutrina, sabedoria, né? Repetiu aqui. Gnosticismo é literalmente o culto baseado em ter conhecimento pessoal especial, certo? Trazendo aproveitando o gancho aqui do grego, eu vou ler para vocês Apocalipse 6:2. E eu quero trazer um lado da ciência oculta, tá? Um lado negro da ciência, um lado obscuro. Lembram-se? Ciência, conhecimento do bem e do mal, certo? Conhecimento do bem, medicina para a saúde, para ajudar as pessoas, para auxiliar, para salvar vidas, etc. Ciência do mal, vacinas que não salvam nada, medicinas que causam dependência, drogas medicinais, drogas tóxicas, tá? Pessoas que estão afundadas aí em depressão, drogas que mais matam do que curam, produto químico pesado para o câncer, sendo que pode curar o câncer com tratamentos medicinais da própria natureza. Existe estudo científico para isso, mas a ciência, a maldita lado negro da ciência não permite, porque eles têm o monopólio do que pode e que não pode ser feito, ok? Lá em Apocalipse 6:2. Eu olhei, e eis que um cavalo branco, presta atenção nessa palavra, branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Todo mundo prestou atenção na coroa, etc., coronavírus, etc. Mas tem dois detalhes importantes aqui. Agradeço a irmã Cláudia que trouxe um vídeo para mim esses tempos aí, e eu fiz uns estudos aqui para entender melhor. Arco, lá no Strong's, ele é toxon, tá? Do grego, toxon. Strong 5115. Significa um arco, ok? É toxon. Daí quando tu vai pesquisar o tal do toxon, você vê que existe uma ampla variedade de explicação nesse sentido aí, ok? E é um cavalo branco. Lembra que eu falei para vocês, até o título desse vídeo é O Poder da Ciência.
Qual é a cor do jaleco dos cientistas? Vamos lá, valendo. Qual cor que eles usam? Preto? Vermelho? Verde? Azul? Amarelo? Acertaram, branco, né? Então, qual que era a cor do cavalo, né? Que saiu para vencer? É o branco, meus irmãos. E se vocês forem pesquisar o avanço da ciência, do conhecimento, né? Vocês vão cair lá em 1700 e alguma coisa. Eu trouxe aqui a informação, certo? Desde lá, meus irmãos, a ciência ela veio a galope, ela veio multiplicando. Hoje, meus irmãos, a ciência dobra de tamanho na questão de 1 ano, 2 anos. É coisa de doido, irmãos. Hoje o cara lança um celular, já tem 3 outros protótipos para ser lançados daqui 2 anos. Eles já têm tecnologia, irmãos, que eles não lançaram ainda, porque o povo ainda não está com a sua mente zumbi ainda, preparada para aceitar o grande engano que vai vir. A hora que vier a tecnologia que eles guardam, que eles já têm pronta há mais de anos, no mínimo há 100 anos atrás, tá? Eles já têm tecnologia avançadíssima, desde a Segunda Guerra Mundial, muito antes disso, porque foram os anjos caídos que deram toda essa enxurrada de conhecimento tecnológico para eles, certo? A ciência, vê os filmes de cientistas, tudo de branco, meus irmãos. Tem até um filme agora, O Cavaleiro da Lua, da cor branca, certo? Não estou dizendo, irmão, não vai pensar que Eliseu é quanto branco, não é nada disso, são arquétipos, ok? Então, a ciência hoje, quando você fala em cientista, que cor que vem na tua cabeça? Aquele cara de óculos no laboratório. É roupa branca, meus irmãos. E quem é que vence tudo hoje? Tu não pode nem abrir a boca para falar da ciência, senão tu é louco, tu é teoria da conspiração. Tu não pode falar da ciência. Tu pode xingar na religião, tu pode xingar Jesus, pode xingar Deus, tu pode falar que a mulher pode tirar a vida de um bebê, tu pode falar de feminismo, tu pode falar o que tu quiser. Pode falar de drogas, liberação das drogas, não sei o que. Mas ai de ti se falar da ciência. Até quem é cristão te xinga. Até quem é cristão fala que tu é louco. Mas aí tu quer falar assim, não, cara, eu não sou contra a ciência, mas tem esse lado. Não, ciência é de Deus. Não, meu irmão, mas olha aqui, tem um lado ruim. Ciência é de Deus. Cala a boca, tu é maluco. Tu tá enganando as pessoas aí, tá causando pânico. Então tu não pode falar nada. Certo? O cara pega os estudos, mostra, esfrega na cara, a pessoa fala, isso é coisa da tua cabeça. Então é complicado. Certo? Agora a gente vai ver aqui uma coisa interessante sobre esse tóxon, né? Que é o arco, tá? A mitologia grega apresenta diversas evidências da antiguidade do conceito de armas tóxicas. Nos poemas épicos de Homero, 928, 898 a.C., lá na época da Grécia, Ilíada e Odisseia, século 8 a.C., são feitas referências ao uso de flechas envenenadas. Um arco precisa do quê, meus irmãos? De uma flecha. Na ponta dessa flecha tinha veneno. Tem um negócio aí que os caras... Tem um negócio aí que os médicos que usam jaleco, né? Médico, não tô falando mal de ti, ok? Mas tu usa jaleco branco e é tu que aplica. O médico, a enfermeira, o farmacêutico, né? Que cor que é a cor do jaleco do farmacêutico? Tem um negócio aí que tem uma ponta, né? Que eles aplicam, tipo um dardo, né? Parece uma flecha. Não sei se entenderam o que eu tô falando. No braço ainda. Tuc! Toma aqui a tua primeira. Toma a segunda agora. Agora toma a terceira, né? Como é que tem aquela frase? A letalidade do veneno é conforme a dose, uma coisa assim, né? O veneno é letal conforme a dose. Irmãos, é um ditado popular, me fugiu aqui da cabeça, tá? Então, o que eles estão usando aí que tem ponta com veneno, que usam branco? Não é difícil ligar os pontos, né? Não, essa é a teoria da conspiração. Beleza, então. Teoria da conspiração. Vamos lá. Onde é que eu parei aqui? Flechas envenenadas. Por exemplo, na Odisseia, o herói grego Ulisses anda à procura de extractos de plantas letais, exemplo, ervas besteiras, para envenenar as flechas destinadas aos seus inimigos. O conceito de projétil envenenado está embutido na antiga língua grega, toxicon.
a palavra para veneno deriva de toxon, a palavra para flecha. É provável que os primeiros projéteis tratados com substâncias venenosas tenham sido inventados para caçar animais, sendo depois usados para a guerra. No passado, o arco e flecha teria sido um sistema de transferência de toxinas altamente eficaz, pois um arranhão de uma flecha ou lança envenenada podia ser fatal. Em cerca de 400 a.C., o médico grego Hipócrates, de 660 a 337 a.C., considerado o pai da medicina, estudou vários venenos e aplicou princípios de toxicologia clínica relativos a biodisponibilidades no tratamento e sobre dosagem. Toma a tua primeira dose, tua segunda, tua terceira, tua quarta. Quem que ensinou a mistura de ervas, e substâncias que causavam artes mágicas? Azazel, o anjo. E parece que os médicos gregos, cientistas da época, gostavam de um veneno, de uma mistura, de um tóxico, O atual conhecimento sobre as substâncias venenosas conhecidas pelos antigos romanos deve-se aos registros de várias personalidades, como estudioso grego e fundador da botânica Teofrasto, que viveu 371 a 286 a.C., que descreveu e identificou diversas plantas com propriedades medicinais e tóxicas na sua obra de Historia Plantarum. De acordo com ele, os envenenadores experientes conseguiam preparar acólito de forma a matar num tempo fixo. Exemplo, 2 meses, 1 ano. Olha só. Eles preparavam envenenadores capazes de ter tempo e formas de matar. Podia matar em 2 meses, 1 ano. Imagina a tecnologia que tem hoje. Pode matar daqui a 3 anos, 2 anos. Embora isso seja provavelmente ficção, no entanto, mostra uma compreensão genuína da farmacologia numa descrição de como misturar cicuta e ópio para produzir um veneno mortal indolor. Provavelmente o envenenamento mais famoso da história foi o do filósofo grego Sócrates, que viveu 469 a 399 a.C., acusado de corromper a juventude de Atenas e de não respeitar os deuses, condenado à morte por ingestão de conioi. Este veneno, bem conhecido e usado frequentemente em envenenamentos desde a antiguidade, tem sido historicamente identificado como sendo cicuta, o veneno de estado, na Grécia. Mais recentemente tem sido proposto que fosse uma mistura de cicuta com ópio e outros ingredientes. Então, meus irmãos, eu abordei esse assunto aqui, do tóxico, porque ele também está dentro da ciência, está dentro da tecnologia, está dentro da medicina. Para vocês, irmãos, refletirem um pouco. Será que esse pessoal da ciência aí, da farmaqueia, eles querem o bem da humanidade? Os caras são trilionários, ok? Por que eles não resolvem o problema do mundo? Por que não resolve? Porque não quer. Sabe como é que eles vão resolver o problema do mundo? Diminuindo. Um passo de mágica. Vamos diminuir o número de pessoas que nós vamos resolver o problema do mundo. Aí, para não dizer que eles que forçaram, entre aspas, induzem. Não, vem cá, é um presente que eu estou te dando. Toma isso aqui, toma essa dose, é um presente, ó. Isso aqui é um presente para você se curar. Entendeu? Então, reflita um pouco, A farmaqueia, que está lá em Apocalipse, tá? 18, se eu não me engano. Que eu tenho vídeo sobre a farmaqueia. Farmaqueia, farmácia, toxicologia, tóxico, ok? Cavalo branco, jaleco branco, flecha, picada, veneno. Trouxe o estudo aqui para vocês da Grécia. Tudo vem de lá. Só para vocês terem uma ideia, como eu falei para vocês, lá em 1796, o médico inglês Edward Jenner, Inglaterra de novo aí, antes, lá em 1769, James Watt, ele foi o inventor de máquina a vapor, e as suas técnicas que despediam da energia evoluíram rapidamente e trouxeram benefícios imediatos para a indústria têxtil e o setor de transportes,
com o surgimento das ferrovias. E aquele médico inglês, ele foi o primeiro, né, a criar uma vacina, né? Ele era, se eu não me engano, médico rural, ok? Então esse Edward, ele inventou a vacina, descobriu a vacina, e antes dele, em 1769, James Watt, né, ele que inventou a máquina a vapor, ele trouxe grandes benefícios ali de outras máquinas, né, para o setor têxtil, de transporte e de ferrovias. Foi um salto na Revolução Industrial de 1945 em diante. A ciência, o que aconteceu, irmãos? De 1945 em diante, a ciência ela ficou assim, de forma estrondosa, com a ajuda de Hollywood, tá? O que Hollywood faz? Hollywood vai lá, ele recebe um script, né? O lado oculto dá o script para eles, os donos do mundo. Por isso que os roteiristas ganham muito dinheiro. Eles criam um cenário de coisas, tecnologia, ciência, biologia, enfim, até alienígena. E eles lançam isso em filmes. O pessoal assiste, aceita, né? Acha legal, bacana, fica fascinado, enfeitiçado, né? E com o passar do tempo aparece do nada, assim, um carro elétrico. Olha só, um carro elétrico. Só que esse carro elétrico foi falado em filmes há muito tempo atrás. Daí quando vem um carro elétrico, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Aí os filmes mostram um Mad Max lá, porque acabou a guerra pela gasolina, né? Aí tu vai vendo que o mundo está se afundando, estão destruindo a economia da gasolina, né, do petróleo, para ir para a tecnologia do carro, a eletricidade. Tem um filme de Mad Max que fala como é que fica depois de um tempo aí, né? E agora, irmãos, eu vou trazer uma pesquisa aqui de uma matéria, mas antes disso eu quero falar para vocês sobre um termo aqui chamado tecnomancia. É um termo que se refere a uma categoria imaginária ou fictícia de habilidades mágicas que afetam a tecnologia ou poderes que ganham força através da tecnologia. Tecnomancia é a aglutinação de tecnologia com mancia, sufixo que representa ciências mágicas, tais como adivinhação do futuro. Que eu vou dizer para vocês, né? A tecnologia usando magia e conhecimentos de magia, chamado de tecnomancia, que lembra tecnonecromancia, né? Que é consulta aos mortos, os necromantes, né? E a tecnomancia está relacionada à mancia, né? A magia, feitiçaria, artes mágicas, adivinhação. Irmãos, isso é muito sério, tá? Tecnologia usando conhecimentos bruxos, místicos. Vocês têm noção do que isso acarreta no cérebro, na mente das pessoas? Vocês já pararam para pensar o que o poder dessa ciência oculta vai causar na mente das pessoas num futuro não muito distante? Isso fica muito bem claro. Só para vocês terem uma ideia, existe um movimento chamado Witch Talk, deve ser alguma coisa com olhar, alguma coisa assim. TikTok eu não uso, mas o pessoal fica vendo lá as papagaiadas deles lá, enfim, quem tem TikTok sabe, é pra ficar olhando, visualizando aquilo ali, aquelas bizarrices, tipo no Instagram eu sei que tem lá os, né, tem stories e tem como é que é o nome daquilo lá? Reels. É o nome lá, Reels, tá? É pra ficar vendo os outros fazendo videozinhos curtos, etc, etc. Aí tem um movimento aí chamado Witch Talk. Witch é bruxa, tá? Olha só, eu vou pegar aqui, que eu copiei isso aqui da matéria do G1. Pegando dicas de bruxaria tradicional, o movimento alternativo de autocuidado rapidamente se tornou tendência digital e busca cura por meio de práticas místicas para obter respostas em um mundo incerto e caótico. Lembra que eu li para vocês aqui sobre a tecnomancia? A tecnologia buscando estudos de bruxaria, adivinhação e futuro. Eles não falam do algoritmo, né? Que tem um algoritmo que ele consegue fazer previsões do futuro. Irmãos, de onde é que vocês acham que eles tiraram essas ideias mágicas aí da tecnologia?
A tendência surge de um movimento cultural mais amplo em direção ao ocultismo, com as pessoas cada vez mais se voltando para a astrologia, numerologia, leitura de tarô, cura de cristais e outras práticas místicas, enquanto procuram respostas em um mundo incerto e caótico. Irmãos, a Bíblia condena bruxaria e misticismo. Se você gosta de fazer simpatia, saiba que você está cometendo um pecado grave, tá? Bruxaria, misticismo, não, mas é magia branca, vai nessa. Tudo é magia, tá? O Eterno condena, bruxo, isso é bruxaria, tá bom? Se tu quer ter um pezinho no reino, tira o teu pé da bruxaria. Ah, simpatia, que isso, irmão? O Witch Talk, como a maioria das outras tendências emergentes nas mídias sociais, logo elas, né? É o instantâneo e tempo real do comportamento humano das tendências de mentalidade. Explica Natalie Black, responsável pela previsão de tendências e diretora de estratégia e insights na Hillary Hershey, não sei como é que fala isso. Se você observar o atual cenário cultural, os seres humanos, especialmente nossas gerações mais jovens, estão experimentando uma grande revolta e incerteza. Que melhor maneira de retomar o controle do que se alinhar com um movimento que consiste em aproveitar seu poder interior, nossa, que coisa linda, controlar sua própria realidade, conectar-se aos sentidos mais elevados e à natureza. Isso é o Witch Talk em poucas palavras. Isso é bruxaria. Vamos ver aqui, irmãos, o que a palavra diz sobre bruxaria. Você aí que é cristão, está se embalando nessa... Cristão não, tá? Se você é cristão, você nunca faria isso. Quem é cristão é seguidor de Yeshua, seguidor de Cristo, ok? Se você não é seguidor, se você não segue os mandamentos de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, você não é cristão, ok? Fora ficarão os cães que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, assassinos, idólatras e todos os que praticam a mentira. Apocalipse 22:15. Quer fazer aí as suas brincadeirinhas de bruxa? Eu vi cristão, gente aí que é crente, participando do Halloween. Isso é bruxaria, meu irmão. Abre o olho aí, ó. Lá em Levítico 19:31. Não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês são contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de você. Aí o cara diz que é crente cristão, mas acredita no misticismo, acredita nos médiuns. Ah, não, mas isso aí não tem... Tem sim, é coisa do diabo, é coisa de demônio, tá bom? E a Bíblia condena. Quer ficar do lado de fora? Fica aí com a tua simpatia, com as tuas pedras místicas, com teus sais. Ah, eu tenho sais em casa, eu sou cristão, tenho os meus sais lá. Miqueias 5:12. Acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não farão mais adivinhações. Vão lá brincar de ficar adivinhando as coisas. Pois a rebeldia como pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel 15:23. Rejeitem, porém, as fábulas profanas, tolas e exercite na piedade. Fábulas, ou seja, contos de bruxaria, contos de fadas. 1 Timóteo 4:7. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ah, você é cristão e está fazendo uma simpatia aí? Cuidado, hein? Isso é bruxaria. Ah, mas é a sua interpretação. Não é minha interpretação, não. Estou lendo aqui, ó, está escrito na Bíblia. Quer reclamar? Dobra o teu joelho e fala: Deus, eu estou fazendo uma simpatia aqui, é pecado? Se for pecado, tira a minha vida. Faz esse teste aí. Leve a sério a palavra, irmão. Sabe? Leva a sério. É por isso que está essa bagunça no mundo. A pessoa diz que é cristã, não sei o quê, e fica brincando com coisas do oculto. A própria ciência e as caras da tecnologia, eles falam que usam de ocultismo para abrir portais. Aí o cristão que não lê a Bíblia, ou que lê e não entende, eu não sei o que acontece. Eu sempre digo, peça entendimento do Criador que ele oferece. Vai lá ler e acha que é tudo alegoria,
Por quê? Porque a ciência da teologia, a ciência da religião colocou na cabeça dele que nem tudo na Bíblia é uma alegoria, é uma metáfora. Ah não, a terra na Bíblia, porque a terra é porque naquela época eles não tinham a ciência que nós temos hoje, por isso que eles não sabiam o formato da terra. Ah, por favor, meu irmão, não cai nessa ideia desses teólogos que têm a mente cauterizada pela ciência da teologia, da ciência da religião. Leia a Bíblia que tu não vai ser enganado, meu irmão. E acredita, porque se tu ficar, não, mas esse aqui acho que não é assim, cuidado. Esse aqui acho que não é assim, vai abrir pretexto para dizer, Deus, eu não sabia que a Bíblia era assim, que ela era verdadeira, eu achei que era só uma metáfora que o Senhor estava falando. Sabe o que ele vai dizer para ti? Por que tu não orou para mim que eu ia te revelar se aquilo era metáfora ou não era? É real, o mundo espiritual, sobrenatural existe. Quando você dorme, tá? Você tá dormindo, tu sonha. Aquilo que tu tá sonhando é real ou é fictício? Vamos ver se você sabe. O teu sonho existe ou é fantasia? É claro que ele existe, meu irmão, só que no espiritual, na tua mente. Mas ali tu tá vivendo? Não é matéria, não é físico, mas aquilo existe no mundo espiritual. Ok? E é por isso que no mundo espiritual nós temos que estar sempre vigilantes, sempre buscando proteção do Altíssimo, porque quem está nas esferas espirituais aqui, neste mundo caído, são as potestades e os diabos, demônios e os filhos das trevas, ok? Então peça orientação, proteção, peça sabedoria, discernimento e peça proteção do sangue do Cordeiro do Espírito Santo na tua vida. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Tá? Pensa que é tudo fantasia, que é coisa da tua cabeça. Aquilo que você pensa, ok? Irmão, se não fosse real o que você pensa, se não fosse real o que você sonha, se não fosse real as coisas da tua imaginação, por que Jesus, Yeshua, Hamashiach, Cristo disse assim, ó, que se você pensar em desejar a mulher do teu próximo, você já cometeu adultério? Se o pensamento não existe porque não é físico. Então saiba que o mundo espiritual, que essas coisas ocultas, que a tecnologia, que a ciência busca no ocultismo para trazer conhecimento para a humanidade, saiba que antes de se tornar real, existe o mundo espiritual. Então antes de se tornar real neste mundo aqui, eles buscaram no mundo espiritual. Abra o teu olho, irmão. Para de cair em continho de fada aí. E fada, tá? Você que tem filho, por favor, limpa a tua casa, não fica deixando teus filhos assistir coisas da Disney, bruxinha, fadinha, tudo isso aí é do diabo. Tá enchendo a tua casa de produtos do capeta, tá? Tá aí, ó, colocando desenho da Marvel, desenho da Disney, listou aquela Frozen, né? Meu pai do céu, irmão, isso aí é tudo feitiço, bruxaria. Depois tá lá, meu filho não me obedece, meu filho tá revoltado. Também tá assistindo desenho lá cheio de simbologia, de bruxaria, cheio de pornografia através de simbologias ocultas dentro dos desenhos, tá? Se eu chegar na casa de um crente aí que tem televisão em casa e eu falar, ó, abre o desenho aí, e eu começar a mostrar pra ele o que tem no desenho, é capaz dele dizer assim, eu não tô vendo nada, isso é coisa da tua cabeça. Ah, tá bom, é coisa da minha cabeça, mas do teu filho, o subconsciente dele tá vendo. Tá lá com o celular com 5 anos de idade, com 4, 5 anos, com o celular na mão, enfiando tecnologia na cara dele. Minha filha pode espernear, ela vai ganhar celular coisa nenhuma. Quem manda na minha casa é eu, a filha obedece. Ah não, mas quando tiver filho vai ver. Já consagrei, quando nascer consagro de novo e Deus vai me ajudar a combater esse mal que assola este mundo, tá? Você que tem filho pequeno, tem autoridade sobre o teu filho. Busque em Deus, dobra o teu joelho aí na tua casa e comece a orar. Pai, me ajuda a cuidar do meu filho, que tá feio o negócio aqui. Os demônios estão invadindo a minha casa através da tecnologia. Sabe o que Deus vai dizer? Desliga a televisão, vigia. Olha o que tu tá acessando. Sai desses grupos aí de WhatsApp que só manda putaria. Teu celular tá cheio de pornografia. É isso que Deus vai dizer. Tu vai ter que fazer uma limpa na tua vida. Tá cheio de encosto aí na tua vida, de demônios aí, porque você tá abrindo espaço. Então é isso que vocês têm que abrir o olho. A ciência, ela é boa e é ruim. A ciência é todo o conhecimento que nós temos. Entendeu? Lá em Daniel 12:4 tá escrito assim, ó. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim.
do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Analise o mundo hoje em dia, o mundo da informação, certo? Conhecimento é informação, é um estado de coisas. A notícia hoje, se der um acidente aqui na minha casa, como já deu esses dias, eu tiro uma foto e já mando para o meu amigo, questão de segundos ele sabe o que aconteceu tudo. Sabe a placa, sabe quem foi, sabe o que deu. Isso é a velocidade da informação, é o conhecimento se multiplicando. Isso há 10 anos atrás demoraria... 10 anos não. Talvez. Não, mas já tinha redes sociais. Há 30 anos atrás, tá? Deu um acidente aqui. Eu ia ter que ir lá na rádio, falar o que aconteceu, anotar tudo, explicar para a rádio, anunciar. Alguma alma taria que está ouvindo a rádio para depois ir para a televisão no horário do almoço, a não ser que fosse um plantão da Globo, para falar do acidente. Ia levar 5 horas falar do acidente. E ali já tinha tecnologia, tá? E hoje é questão de segundos. 5 horas para segundos, irmãos, é um tempo ligeiramente bem grande de diferença. Então nós já estamos num tempo de alto avanço da tecnologia e de conhecimento. Está se multiplicando de forma acelerada. E muitos correrão de uma parte para outra. É só vocês verem a velocidade da informação. Eu consigo falar com alguém lá do outro lado do mundo, irmãos. De um lado para o outro. Download e upload. Entendeu? Posso usar o exemplo também dos trânsitos, carros, máquinas indo de um lado para o outro, aviões indo de um lado para o outro, tecnologia e informação indo de um lado para o outro. Nós estamos no tempo das revelações. Nós estamos no tempo de Daniel 12:4. Abra o teu olho. Volte para Deus. Busque a Deus, porque nós estamos num tempo que logo, logo o bicho vai pegar. Já está pegando. Gênesis 3:2. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão, tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. Então lá em Gênesis 3:2, Deus está dizendo que o homem tornou-se um de nós, né? Agora ele é como um de nós. Não é, mas por que agora ele é como um de nós? Porque agora ele tem acesso ao conhecimento das coisas, do que é certo e do que é errado. Agora ele vai ser julgado, agora ele vai experimentar a morte, porque ele fez a escolha errada, ele quis acessar o conhecimento sem a minha permissão, sem a minha sabedoria. E é por isso que ele caiu em transgressão, é por isso que naquele vídeo do Guerra das Sementes eu explico melhor essa questão aí. Conhecimento, o Strong's 3045, que é Yada, que significa saber. Os cientistas conhecedores científicos, mente e entendimento, sabedoria e moralidade, ser ou tornar-se conhecido das coisas, ser instruído no sentido espiritual. Uma raiz primitiva, conhecer, usando uma grande variedade de sentidos. Figurativamente, literalmente, eufeministicamente e inferencialmente. Belas palavras, tá bom? Daniel 2:42-43. E como os dedos dos pés eram em partes de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro lado será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Daniel 2:42-43. O que é o ferro misturado com barro? Você é feito do que, meu irmão? O homem foi feito do quê? Do barro, do pó da terra, certo? Barro, quem é que faz o vaso de barro? O oleiro. Quem que é o oleiro? É Deus. Então, se eles querem misturar ferro com barro, ferro não foi... Se o barro é feito por Deus, o ferro é feito por quem? Vamos aqui usar um pouquinho a cabeça. Se a carne, o corpo humano, é feito por Deus, o ferro, a tecnologia é feita por quem? Transhumanismo, meus irmãos. Nós estamos caminhando para o transhumanismo. Vimos recentemente aí um transplante de coração de porco, ou pulmão, coração de porco. É até engraçado, né? Aquele ditado espírito de porco. Aí fizeram uma transplante de coração de porco. O homem fala o que o coração sente. Imagina um coração de porco.
Irmãos, é umas bizarrices que tá vindo aí. E vai ter muita gente que diz que é cristã, que diz que é crente, que vai adorar a besta. Vai adorar essas coisas que estão vindo por aí. E lá em Provérbios 24:5 está escrito assim, ó: o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. O homem sábio com sabedoria divina é forte, e o homem com conhecimento divino, ele consolida a sua força. Provérbios 24:5. O conhecimento gera poder, irmãos. Uma força absurda que nas mãos erradas gera caos, trevas e morte. O Strongs para poder é o 5797. Oz. Mundo mágico do quê? De Oz. Mundo mágico do poder. Força, poder, ousadia, alto poder, força forte. Essa palavra Oz, né? Ela tem uma raiz do hebraico Azaz. Azaz. Que significa força em várias aplicações. Mas nesse caso é força de segurança, majestade, louvor, ousadia, alto poder, força forte. Ok? Mas nesse sentido aqui é um forte de prevalecer no mau sentido. É uma força abrupta. Ok? E olha que interessante. Azaz, no hebraico, significa ser forte, prevalecer, especialmente no mau sentido. Um dos anjos que passou a maioria do conhecimento da humanidade foi quem? Azazel, ou seja, a força seria basicamente a força de Deus, né? Azazel, né? O anjo que caiu e ensinou à humanidade todo tipo de sabedoria, conhecimento oculto, que são segredos dos céus e pertencem aos céus e não aos homens. Irmãos, eu vou finalizar aqui com duas passagens. A primeira aqui é Provérbios 2, do 1 ao 22, que diz o seguinte: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria da sua boca, e quem vem o conhecimento e o entendimento. Desculpa, irmãos. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para os que guardam as verdades do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andares pelos caminhos escuosos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, né, da mulher estranha no sentido de mulher que não é de Deus, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e que se esquece da aliança com seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios 2, do 1 ao 22. Aqui Salomão está dizendo o seguinte, meus irmãos. Basicamente, um resumo bem básico de tudo isso aqui, tá? Busquem a Deus e Ele te dará sabedoria. Busquem a Deus e Ele te dará conhecimento. Sabedoria e conhecimento te trarão
mansidão, te trarão observância, te trarão entendimento, te trarão paz, te trarão obediência, te trarão fé, enfim. Sabedoria e conhecimento de Deus, irmãos, é o que vai te dar sustento para passar por todas as provações deste mundo. Tiago 1-8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peçam-a, porém, com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, peçam sabedoria a Deus. Peçam com fé, sabedoria, discernimento, e Deus vai te dar. E com isso, irmãos, você vai ter mansidão. Mansidão dos santos, ok? Nós temos que ter mansidão, perseverança, benevolência, amabilidade, benignidade, ok? Então, peça sabedoria a Deus. Saiba que você está no mundo do conhecimento e do bem e do mal. A ciência pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, meus irmãos, saibam andar neste mundo como luz, como sal da terra. Ok? Esse estudo ficou longo, mas é importante. Daria muitas horas de vídeo, mas eu acho que vocês já conseguem ter uma grande gama de informações para fazer os seus estudos e também ajudar nessa seara que é amplamente, que é muito grande. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Fiquem na paz, que o Eterno abençoe a vida de vocês e fiquem com Deus.